Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 14. Romanos 14, do verso 10 até o 12. Romanos 14, versos 10 até o 12. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: mas tu, por que julgas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Repita comigo: pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Olha o verso 11. Está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite, eu quero ministrar sobre esse tema tão importante que é o tribunal de Cristo. Eu confesso a vocês que eu tinha separado outra ministração para hoje. Mas eu amo quando Deus inverte a pregação, porque isso mostra que Ele está no controle. Amados, o que nós estamos esperando para investir em almas, em vidas? O que nós estamos esperando para ganhar almas para Jesus? Muitas vezes a igreja de hoje está tão preocupada com as coisas da terra que está se esquecendo das coisas do céu. Deus chamou a igreja para ser águia e não galinha. Deus chamou a igreja para ser águia e viver no espírito de uma águia e não como um porco. Porque quem fica olhando somente para a terra é porco. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Escute, às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas da terra que passa o ano inteiro e nós não ganhamos uma alma para Jesus. O Senhor Jesus disse assim: junte tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não rói, onde o ladrão não rouba. Por que isso é importante? Entenda que no tribunal de Cristo, quando nós estivermos diante de Jesus, Jesus não vai perguntar para nós quanto de dinheiro ficou na nossa conta. Jesus não vai perguntar para nós quantos diplomas nós temos. Mas Jesus vai perguntar: quantas almas você trouxe para mim? Imagine que hoje você entrasse no céu, Jesus olhasse nos teus olhos e dissesse: quantas almas você ganhou para mim? Escute, se envolva com tudo
o que leve uma alma para Deus. Você quer agradar a Deus? Quantos aqui querem agradar a Deus? Então se envolva com tudo que leve uma vida para o céu. Missão, evangelismo, qualquer coisa que faça com que alguém se aproxime do Pai, seja ganho para o Pai, e assim você terá valor no tribunal de Cristo. Ok. Dobre atenção agora, se você conseguir. O tribunal de Cristo é um dos temas mais importantes da Bíblia e um dos menos falados nos dias de hoje nas igrejas. Vamos entender o que é que vai acontecer no tribunal. Escute. Quando a igreja for arrebatada, assim que a igreja for arrebatada, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós seremos recebidos em uma sala chamada a Sala da Entrega dos Galardões. Existem pessoas que pensam que quando a igreja for arrebatada, a primeira coisa será as bodas do Cordeiro. Não. Quando a igreja for arrebatada, a primeira coisa que vai acontecer, nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Também conhecido, diga comigo, como entrega dos galardões. Diga comigo, entrega dos galardões. Nesse dia, irmãos, não vai ter como nós falarmos, eu vim, porque hoje tem gente que vive da unção do outro, da unção do pai, da mãe, da oração do esposo, da oração da esposa, do filho. Quando nós estivermos diante de Deus, no tribunal de Cristo, diante de Jesus, a primeira coisa que será julgado é tudo o que nós fizemos com a nossa vida aqui na terra. Então escute, galardão significa, diga comigo, reconhecimento, compensação por serviços de valor, homenagem ou premiação. Coloque ali para mim, por favor, João, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Quem não gosta de Bíblia hoje vai passar mal, irmão. Olha o que diz, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque todos, olha isso aqui, você vai entender, irmão. Porque todos nós, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Repita comigo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Agora veja, 1 Coríntios 3, 11 a 13. Diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, diga comigo, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês. Quando nós chegarmos no tribunal de Cristo, vai ter 6 tipos de obras: ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. Tudo isso, o fogo vai queimar.
E aquilo que for ouro, prata e pedra preciosa, obra do Espírito, sobe. O que for palha, feno, madeira, obra da carne, será queimada. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é obra de ouro, o que é obra de prata, o que é pedra preciosa e o que é madeira, feno e palha. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Olha que coisa tremenda, Bispa Kelly. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Tem crente que gosta de julgar, né? Ele gosta de ser juiz. Olha o que diz o texto, pastor Rinaldo. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. No tribunal de Cristo será revelado a intenção do coração. Aquela pessoa que faz para Deus, que faz para honrar a Deus, e aquele que faz por dinheiro, aquele que faz por interesse, aquele que faz para se mostrar, aquele que faz para se aparecer, tudo isso vai ser revelado no tribunal de Cristo. Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos. Diga comigo, descansem dos seus trabalhos. E as suas obras os seguem, os acompanham. Isso é seríssimo. Sabe por quê? Dobra atenção. Presta atenção. As minhas obras não me levam para o céu. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não é por obra. O camarada pode construir um hospital. Ah, eu vou ser salvo porque eu fui bonzinho. Não, não, não. Porque senão anularia o sacrifício de Cristo, ok? Então, escute. Nós não somos salvos pelas obras. As minhas obras não me levam para o céu. Mas o texto de Apocalipse diz que elas vão comigo para o céu. Ou seja, eu não sou salvo por obras, mas eu sou salvo para fazer boas obras. E aquilo que eu faço vai me acompanhar para a eternidade. Isso é muito forte. Às vezes você diz assim, mas por que eu vou fazer? O outro lá não faz nada, não está nem aí com azar dele, problema dele. Problema dele. Quando chegar no tribunal de Cristo, problema dele. Eu estou fazendo para aquele que fez primeiro por mim. Por isso que meu olho não está no homem, meu olho não está no relaxado, tem um monte de gente desviando, parando. Ah, eu não vou mais para a igreja porque eu vi lá, o outro está sem compromisso. E olha, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, pode se acostumar, porque daqui para frente, o que eu tenho visto é cada vez mais crente descompromissado, gente perturbada, atribulada. Se os nossos olhos estiverem nesses aí, a gente não aguenta um ano. Nossos olhos têm que estar no Senhor, fazendo para Deus, fazendo o melhor. A fé está se esfriando. Jesus disse, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? O que eu mais vejo é gente sem fé, é gente fria, é gente sem unção, é gente sem a presença. Por isso que a Bíblia diz, guarda o que tens para que ninguém tome o que Deus te deu. Então o texto está dizendo que nós vamos receber um galardão no céu. Então escute isso. As nossas obras não são a razão da nossa salvação, mas as nossas obras vão nos acompanhar para o céu.
Cutuca quem está do teu lado e diga para ele, seja sincero. Fala para ele, seja sincero. Hoje, se fosse hoje, como é que estava a tua conta na eternidade? Hoje. Agora. Porque isso é sério, irmão. A gente todo dia pensa que o nosso dia vai terminar como começou. Sábado retrasado eu saí de casa e disse, vou para Orlando tal hora, eu vou voltar tal hora. Quando chegou aqui, minha filha começou a vomitar, foi para o hospital, daqui a pouco o médico diz, vai ter que fazer cirurgia, a cabeça já fica 1000, meu Deus, e agora como é que vai ser? Você diz, meu pai, quantas vezes a gente foi e voltou normal, e a gente acha que o dia vai terminar igual, mas nós não temos o controle, senhoras e senhores. Quando você terminar um dia bem, agradeça. Porque às vezes a gente só testemunha no extraordinário. A gente acha, né? E a gente fica feliz. Meu Deus, foi curado de câncer, que coisa tremenda. Nós devíamos agradecer todos os dias por não ter câncer. Nós devíamos agradecer todos os dias porque o nosso filho não está no vício, porque o nosso filho não está doente, pelos testemunhos, pela saúde, pelo ar, pela vida, por tudo. Então escute bem o que eu vou dizer para você. Isso aqui é Bíblia. A Bíblia fala sobre 3 julgamentos. 3 julgamentos. Primeiro, diga comigo, julgamento das nações. Tribunal de Cristo. E o juízo final, que é o grande trono branco. Amém? Tem gente que não entende isso. Então, agora escute isso. A Bíblia também diz que o julgamento de Deus começa pela igreja. Ou seja, nós seremos os primeiros a sermos julgados. Então, o que nós precisamos entender, para você entender? O tribunal de Cristo é para os crentes, é para os salvos. Entendido? Então a igreja foi arrebatada, chegou no tribunal de Cristo, na sala dos galardões, na sala das recompensas, lá não será discutido salvação. Não. Lá, chegou lá, significa que você já está salvo. Isso não perde mais, isso não é mais discutido. Está salvo, passou, glória a Deus. E o que eu preciso fazer para ser salvo? A Bíblia diz, se você receber Jesus no seu coração, e você crer que ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então escute isso. No tribunal de Cristo não será julgado salvação. O que será julgado será tudo que nós fizemos durante a nossa vida. João capítulo 5, 22 diz assim, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Diga comigo, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então escute isso. O tribunal de Cristo é para quem já foi? Ok até aí? Apocalipse 1, 13 ao 17 diz assim. E no meio dos 7 castiçais, eu vi um semelhante ao Filho do Homem, é Jesus, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve. Seus olhos como chama de fogo. Seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem refinados numa fornalha. Sua voz de muitas águas.
Ele tinha na sua destra 7 estrelas. Da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Seu rosto era como o sol, quando na sua força que resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Meus irmãos, João teve uma visão com Jesus. E quando ele viu Jesus, Jesus estava com veste talar. Diga comigo, veste talar. O que significa veste talar? Uma toga de juiz ou sacerdote. Agora imagine, irmão, que amanhã você tenha que comparecer a uma corte. Você ficaria, pelo menos, preocupado ou ansioso? Sim ou não? E por que é que não te preocupa saber que amanhã você vai estar diante daquele que tem os olhos como fogo e que vê todas as coisas? Se você vai fazer um exame, uma prova na faculdade ou uma prova de direção, você fica ansioso? Sim ou não? Claro que fica. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que este dia está mais próximo do que eu e você imaginamos. Nós lemos na Bíblia: todos teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. E os salvos serão o primeiro. E a igreja de hoje está brincando de ser crente. O diabo não brinca de ser diabo, não. Mas a igreja está brincando de ser crente. Eu estava falando com um pastor amigo meu, está enfrentando uma guerra grande. E nós estávamos conversando, pastor Jaqueline, sabe o que nos deixa mais angustiado hoje? Não é o ataque do inimigo. Porque antigamente, quando o inimigo atacava de um lado, a igreja levantava em oração. Ou seja, a igreja de outrora sabia guerrear. O que nos deixa preocupado é que a igreja de hoje, ao invés de se levantar, está fugindo, está descompromissada, está assustada. Porque não sabe orar, não faz vigília, não sobe monte, tudo é difícil, não tem compromisso. Antigamente você ligava para a pessoa e falava: irmão, estou preocupado com você, você não está indo no culto, está tomando a ceia? O que é isso? A pessoa começava a chorar, dizia: meu pastor, muito obrigado, eu vou me corrigir. O senhor é meu pai espiritual. Me abraçava, chorava, dizia: verdade, eu estou frio, obrigado. Hoje em dia não, a pessoa fica com raiva. Sai falando mal do pastor e diz assim: esse pastor está pensando que ele é quem? Quer mandar em mim? Não, não quer mandar em você não, irmão. A Bíblia diz que ele vai dar conta de você diante de Deus. Estou falando pastor de verdade, não estou falando mercenário, vagabundo, bandido. Aleluia. Então escute isso aqui, irmãos. O tribunal de Cristo não vai ser um chazinho de escola dominical e nem um piquenique de domingo. Vai ser um momento onde nós estaremos diante de Jesus. E ali os seus olhos estarão como chama de fogo. O que isso significa? Diante dele não haverá engano. Ele conhece cada detalhe. Ele conhece
tudo. Ele conhece cada pensamento. Ele conhece cada sentimento. Sabe o que o texto diz, Bispa Kelly? Que ele tinha 7 olhos e 7 chifres. Sabe o que é 7 olhos? É uma visão total. É aquele que vê por dentro e por fora. Porque o homem só vê por fora. Mas Deus conhece o coração. Chifres fala sobre autoridade. Ele tem toda a autoridade. Sabe o que isso quer dizer? O camarada pode enganar a esposa, pode enganar o pastor, pode enganar a igreja, pode viver mentindo, pode viver de aparência, pode viver, mas naquele dia todos estarão diante daquele que ninguém pode enganar. Seus olhos são como chama de fogo. Nada passará desapercebido diante dos olhos do Senhor Jesus. Por isso que tem coisa que às vezes você olha e você diz assim, será que Deus não está vendo isso? Tá. Só que tem coisa que Deus trata aqui. E tem outra que Ele dá corda e vai tratar lá. Por isso que ele diz, deixa o joio junto com o trigo. Mas não vai arrancar, pastor? Não, o dono da igreja falou para não arrancar. Deixa os dois, porque se arrancar o joio, vai perder o trigo. Então Deus diz, para não perder o trigo, deixa o joio junto. Mas vai chegar um dia que eu vou lançar tudo no fogo. E aquilo que não for meu vai queimar. A palavra grega para tribunal é bema. Ou bematos, que significa uma plataforma de arbitragem ou recompensa. Essa plataforma, bematos, nunca foi uma plataforma prejudicial, mas era um local de inspeção, era um local de discurso ou performance. Ou seja, vai ser um local onde a vida e as obras de cada crente serão examinadas. Você já viu, por exemplo, nas Olimpíadas, quando tem ali salto ornamental, ou tem ali ginástica olímpica, e aí fica aqueles juízes na plataforma, e o que eles fazem? Aqueles que foram bem recebem medalhas, são recompensados, são julgados, são analisados. Vai ser mais ou menos isso. Eu quero que você fale com alguém que está do teu lado agora. Diga assim, você tem uma única vida. E nesse curto período de espaço de tempo, é a única oportunidade que você tem para frutificar, para fazer o seu melhor. Isso determinará o seu galardão no céu. Se tu tens, se tu queres, se tu vais fazer algo para Deus, é agora, é nessa vida, não dá mais tempo, e passa assim, irmão, parece que foi ontem que eu tinha 20, parece que foi ontem que eu estava sonhando, meu Deus, como será quando eu tiver com 45? Já passou, já foi, querido, se tu queres fazer algo para Deus, é agora, pare de procrastinar, pare de falar que não tem, que não pode, que não dá, que não consegue, porque é uma vida só. Não tem essa que morre hoje, amanhã nasce, tem outra oportunidade. Não. A Bíblia é clara. E quanto ao homem, está ordenado morrer uma só vez. E depois disso é juízo. Se a tua audiência fosse amanhã, o que Jesus diria para você? Mateus 25, 23. E disse o seu Senhor, Mateus 25, 23. Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E você sabe, irmãos, que muitas vezes eu cheguei a orar e a dizer, Deus, eu estou sendo fiel no pouco, porque o Senhor ainda não me colocou no muito. Deixa eu dizer uma coisa, o muito do texto não é aqui na terra, é entrar no gozo do Senhor, é estar com Ele
eternamente. Sabe o que é esse muito, querido? Aleluia! É aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nunca subiu no coração humano. É o que Deus tem reservado para mim, para você, para nossa família. Glorificado seja Deus. Então o bema é o local onde a vida dos crentes serão examinadas. O que você tem feito para Deus? Talvez você pense assim: como que alguém que fez alguma coisa mal, ou que foi infiel em alguma área, pode estar diante de Jesus? Pode. Por quê? Porque a graça cobriu. Quando Jesus olha para você e para mim, nenhum de nós poderíamos estar na presença de Deus. Se não fosse pelo sangue de Jesus, nós morreríamos na hora. Só que quando Jesus olha, ele vê como na forma que é representado na Arca da Aliança. Na Arca da Aliança, ela era toda feita de madeira de acácia, mas por cima era revestido de ouro. A madeira na Bíblia simboliza a humanidade. O ouro na Bíblia simboliza a divindade. Uma vez por ano era feito o sacrifício e o sangue era derramado. Esse sangue simbolizava o sacrifício de Jesus. E é por causa do sangue de Jesus que nós vamos celebrar aqui hoje. Oh, glorificado seja Deus, que quando o Pai nos olha, Ele não enxerga nós, mas Ele enxerga o sacrifício de Jesus Cristo feito por nós. E é por isso que hoje nós podemos ter acesso a Deus. Quando a Bíblia diz em Colossenses 2,14: e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, Ele tirou do nosso meio e cravou na cruz. Aleluia! Jesus Cristo rasgou a cédula. Bispa Keren, naquela época, imagine que aqui era uma prisão. Na prisão ficava o cara estava preso lá e tinha uma cédula, e nessa cédula estava escrito o crime dele, por que ele estava lá. Qualquer pessoa, quando chegasse na cédula, lá na cela, já olhava ali, estava tudo o que aquele cara fez. Sabe o que Jesus fez? Ele foi lá, arrancou aquela cédula, rasgou, pagou o preço por mim e por ti. Por isso hoje eu tenho acesso a Deus. É por isso que nessa noite não tem glória para homem, a glória é dele, o louvor é dele, a adoração é ele, tudo é para ele, porque ele é o único digno. Aleluia. Então nós aprendemos o quê? Que no tribunal de Cristo nós não vamos ter problema com o passaporte. O passaporte está garantido. Chegou lá, já está salvo. Só que numa viagem, meus irmãos, o principal problema muitas vezes não é o passaporte, é a bagagem. E no tribunal de Cristo vai ser discutido, não é o passaporte, é a bagagem. E a justiça de Deus é que vai entrar no tribunal de Cristo. E a justiça de Deus virá através do fogo. E o fogo, Bispa Keren, vai queimar tudo que a graça cobriu. Ou seja, o tribunal de Cristo é um lugar onde a justiça de Deus será aplicada. Os vencedores serão recompensados e os infiéis perderão a recompensa. Romanos 14:10 diz que todos comparecerão no tribunal de Cristo. E no grego é usada a palavra phonero, que quer dizer, diga comigo, ser claramente visto, ser explicitamente manifesto
ou discernido. Isso é seríssimo, irmão. 1 Coríntios 3,13 diz assim: e a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ou seja, escute isso. Diante de Deus nós vamos apresentar as nossas obras. 6 elementos. Quando você vê na Bíblia o número 6, guarde isso que eu vou te falar. Quando você vê na Bíblia o número 6, fala sobre o homem. Porque 6 significa tudo o que o homem fez durante a oportunidade que Deus deu a ele nessa vida. Deus dá para cada um de nós 24 horas por dia, todos os dias. Então, diga comigo, 6 é o número do homem. Agora, isso aqui me pega, irmão. E eu creio que vai pegar você. No tribunal de Cristo, não será avaliado somente o nosso desempenho. Será avaliado o nosso potencial. Aqui me pega. Sabe por quê? Porque eu sei que eu poderia estar fazendo muito mais para Deus. Eu poderia ter construído muito mais para Deus. Eu podia ter... Lá no tribunal de Cristo, Deus vai olhar para mim e para você e vai dizer, ó, era para você ter chegado até lá. Se você tivesse feito, se você tivesse crido, se você tivesse procrastinado menos, se você tivesse feito o que eu te mandei. Imagina, irmão, abrir ali uma tela do teu lado e Deus falar, olha onde era para você ter ido, olha o que era para você ter feito, olha quantas almas era para você ter feito, olha o que era para você ter, mas você não creu, você não quis, você não foi. Deus não obriga ninguém, querido. Fala para o teu irmão que está do teu lado, Jesus conhece o seu potencial. E você também conhece o seu potencial. Quantos aqui, com sinceridade, podem dizer para Deus hoje, eu posso fazer mais para Deus, eu não tenho feito, eu tenho sido preguiçoso, eu tenho sido procrastinador, eu tenho sido um baita egoísta, eu só me preocupo com o meu umbigo, eu não sei você, meu irmão, mas quantas vezes eu me vejo me preocupando somente com o meu umbigo, quantas vezes eu me vejo olhando só para mim, quantas vezes eu me vejo procrastinando, quantas vezes? Ai, como nós adoramos ver os erros dos outros, não é, irmãos? Ah, o pastor lá, fulano, esse pastor aí, ó. Aquele irmão lá, esse aí é uma molenga. Esse aí, como nós gostamos. E você, o que você tem feito? E eu, o que eu tenho feito? O que eu tenho feito? A Bíblia diz, quem és tu que quer tirar o cisco do olho do teu irmão, mas não está vendo a trave que está no teu? Você não tem pecado para cuidar, não? Você não tem luta na tua família para cuidar, não? Está todo mundo salvo, tua vizinhança está salva, tua família está toda salva, teus filhos já estão todos batizados com o Espírito Santo, e você tem tempo para ficar cuidando dos outros e ainda não está cuidando do teu. E nós gostamos de uma palavra, né, que massageia o nosso ego. Você vai vencer. Você é menino ali de Deus. E você merece. E nós merecer o inferno, irmão. Aqui a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da graça de Deus. Sabe qual é o problema, meu irmão? Na minha época, quanto mais dura fosse a mensagem, mais nós gostávamos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quem não é exortado não é filho. Se está sem correção, é porque é bastardo, não é filho. A Bíblia diz que Deus exorta quem Ele ama. A Bíblia diz que Deus corrige quem Ele ama. Sabe por que Deus está nos dando uma mensagem como essa nessa noite? Porque Ele não quer que você chegue naquele dia de mãos vazias, de mãos abanando, dizendo, oh Deus, eu comprei uma BMW, e Deus vai dizer, eu não amo BMW. Oh Deus, eu comprei uma Ferrari, eu não estou nem aí para a sua Ferrari, eu quero saber quantas almas, quantas almas, quantas almas. Lamando que manasse elemandaria. Elemanjobre flassi derrai.
Eu preguei uma mensagem esses dias, se você não assistiu, assista, está no meu canal no YouTube, porque o justo sofre. E eu falo sobre Asaf. Asaf começa o Salmo 73 e ele está pensando que todo mundo ao redor é rico e que ele é pobre, que os que estão ao redor dele é próspero e que ele não é ninguém. Ele está achando que Deus é injusto e que aqueles que estão ao redor dele são milionários e ele que está sofrendo. E ele começa assim o Salmo 73, ele diz: eu quase me desviei, eu quase resvalei os meus pés, porque eu tive inveja dos ímpios, porque eles prosperam e são famosos e eu não tenho nada. Aí ele diz: até que eu entrei na casa de Deus, então eu entendi o fim deles, então eu entendi que quem é rico sou eu é que tenho tudo porque eu tenho Deus. Eles não têm nada, eu tenho Deus. Eles vão morrer e vai para o inferno, eu tenho Deus. Diga para quem está do teu lado: você é muito mais rico do que você imagina, você é muito mais poderoso do que imagina, você é muito mais precioso do que imagina, você tem sido tão abençoado e muitas vezes não sabe. Nós vivemos falando para Deus que não temos, que não queremos, que não podemos, que não estamos preparados. Naquele dia, Jesus nos mostrará onde nós poderíamos ter chegado se fizéssemos o que era o plano de Deus para nós. E quando Jesus mostrar isso, duas coisas poderão acontecer. Uma, louvor, júbilo, alegria, gozo extraordinário. Ou lágrimas, lágrimas, lágrimas. Deus, porque eu não aproveitei. Deus, porque eu não acreditei. Porque eu não fiz. O nosso potencial será analisado. E Jesus olhará para nós com olhos de fogo e dirá: eu confiei em você. Eu acreditei em você. Eu mandei alguém te avisar. Eu te chamei. Eu te levantei. Eu te capacitei. Você não foi. Você não creu. Você não quis. Agora olhe o que aconteceria se você tivesse ido. Oh, irmão. Isso é muito sério. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Eu nunca me esqueço da história de uma pastora que tinha um chamado na Argentina. Deus um dia disse para aquela mulher: eu te levanto como uma voz que vai salvar a muitas almas. Venha porque eu tenho pressa. E ela começou a orar. Sabia que Deus tinha um chamado na sua vida. E ela disse: Senhor, eu vou, mas eu tenho o sonho de me casar. Deixa eu me casar primeiro. E ela se casou. E o Senhor levantou uma profeta e disse para ela: tu sabes que eu tenho um chamado grande na tua vida, venha. Eu vou te levantar para salvar uma multidão. E ela disse: Deus, eu acabei de me casar, espero eu ter um filho. E teve um filho. E Deus falou outra vez e disse: filha, chegou o momento. Através da tua vida, milhares de pessoas vão ser salvas. E ela disse: Senhor, sabe o que é? Eu quero esperar, meu filho está crescendo. E ela foi procrastinando. Ela foi procrastinando. Ela foi procrastinando. Até que um dia ela estava entrando no trem. Deus levantou uma profetisa e disse: filha, eu te esperei até aqui hoje. Mas você não quis, agora eu não quero mais. E porque você disse não, milhares de pessoas se perderam. E essa mulher morreu angustiada, amargurada, porque ela sabia do chamado, do propósito, mas ela disse não para Deus. Será que tem alguém aqui essa noite que tem dito não para Deus? Será que tem alguém aqui essa noite que tem dito não para Deus? Sempre ocupado demais. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Deus está cansado das nossas desculpas. Fala para quem está do teu lado. Se ele não gostar, não liga não. Profeta não foi chamado para falar o que os outros gostam, mas o que Deus manda. O dia que alguém que se diz profeta ficar te alisando demais, você desconfia. Porque a gente só alisa o cavalo que a gente quer montar. Tá?
Eu não preciso de gente para me alisar, eu preciso de gente que me fale a verdade. Aleburgue, asseminendo. Aleluia. Fala para quem está do teu lado. Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Fala assim: Deus não te chamou para viver de desculpas. Deus te chamou para ser sal nessa terra e luz nesse mundo. Quantos vão sair daqui hoje e essa semana? Porque ser crente aqui dentro da igreja é fácil. Eu quero ver essa semana você falar do amor de Cristo para alguém, você fazer uma oração por alguém, você ajudar alguém, você trazer alguém aqui sábado que vem para ser curado, nem que seja do outro lado da rua. Ou eu me lembro, sabe do que? Irmão Gabriel, doutora Edilene, Charles Spurgeon, quando ele foi começar, Deus chamou ele para começar, a pastora Jaqueline, a escola bíblica dominical, e ele chegou na igreja e disse: eu quero começar a dar estudo bíblico. Disseram: olha, aqui tem mais cadeira do que gente, tem mais professor do que aluno. Vamos fazer o seguinte: a hora que os alunos que você conseguir, esses vão ser seu aluno. Aí ele saiu, irmão, e foi pegando gente. Quando chegou no domingo, irmã Ana, ele foi entrando naquele monte de gente, gente descalça e sem chapéus. Na época não podia um homem andar sem chapéu, e as pessoas começaram a olhar torto para ele e disseram assim: ei, esses homens estão descalços, esses homens não têm chapéus, como você traz essas pessoas para a igreja? Ele diz: é verdade, eles não têm chapéus, eles não têm dinheiro, eles não estão descalços, mas todos eles têm uma alma preciosa que precisa ser salva. Sabe, meu irmão, às vezes nós estamos querendo caminhar a segunda milha com gente que não quer. Deixa eu te dizer, para de insistir com quem não quer e vamos pregar o amor de Jesus. Há muitas pessoas necessitando do amor de Cristo. Não terceirize a sua vida espiritual. Pare de andar na unção do pai, na unção da mãe, na unção da esposa, na unção do pastor. Pare de ser o crente 6 horas por mim, 6 horas por mim. O pastor Irinaldo contou na live esses dias. A irmã disse: pastor Irinaldo, o senhor pode fazer um jejum por mim? Porque minha causa é só jejum e oração. Ele disse: eu vou entrar no jejum com você. Que dia que você vai jejuar que eu vou jejuar junto? Ele disse: não, você jejua, eu não. Eu jejuar, eu fico com náuseas. Que raça de crente que nós viramos, irmão. Que tipo? Não terceiriza, pelo amor de Deus, a tua vida espiritual é coisa séria. A sua vida de oração é coisa séria. A sua vida de jejum é coisa séria. Não pode estar baseado no que o outro vai pensar, no que o outro vai achar, no que o outro vai falar. No tribunal de Cristo, e aqui caminhamos para o final. Vocês aguentam mais um pouquinho? Jesus vai repetir aquilo que ele fez com a igreja do Apocalipse. Você vai ver nas 7 igrejas do Apocalipse, tem um estribilho ali. Jesus dizendo: eu te conheço, eu te conheço, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Primeiro, ouro, prata e pedras preciosas. Quantos querem saber o que é isso? Diga comigo: ouro. O que significa ouro? Tudo aquilo que foi realizado para Deus com o fim de honrá-lo. A Bíblia diz que até um copo com água, hoje alguém aqui já perdeu o galardão, até um copo com água que é dado para um profeta, recebe o galardão de profeta, de maneira nenhuma perde o seu galardão. Deixa eu falar uma coisa para você. Na nossa igreja, se você vê meus obreiros do Brasil, aqui eu estou ensinando ainda, leva tempo, alguns já aprenderam. Meus irmãos, quando eu chego na minha igreja do Brasil, tem uma mesa posta. A igreja brilha. É uma coisa extraordinária, porque eles sabem. E eu ensino eles. Quando vem, você imagina isso?
Imagina ver um pregador, que nem sábado vai estar aqui um pregador, que ganhou multidão para Jesus. Quando eu dou um copo de água para ele, eu recebo o galardão. Você já pensou isso? Que coisa. Escuta isso, irmão. Quando eu estou perto de um homem de Deus, eu quero saber o que ele quer comer, aonde ele quer ir. Eu honro com força. Porque eu aprendi na Bíblia. E eu aprendi que aquilo que eu honro vem sobre mim, e aquilo que eu desprezo se afasta de mim. Só que aqui na América, por falta de ensinamento, então a gente não sabe. Um dia a irmã falou assim para mim, na minha igreja: ô pastor, esse negócio que o obreiro tem que pegar um copo com água e levar pro pregador, ele não pode ir lá e pegar água não, pastor, pegar uma garrafa lá e levar pro púlpito? Eu falei: pode, mas fica tranquilo, se você não quer levar, não leva não, deixa que eu levo, porque esse galardão eu não perco de jeito nenhum. O povo perece por falta de conhecimento. A igreja de hoje não quer servir. Não quer servir. Meu irmão, sirva. Sabe o que a Bíblia é? Que as pessoas não entendem. Quando você traz um copo de água para mim, não é para mim, é para Jesus. Quando você está limpando a igreja ali para o irmão sentar, não é para o irmão, é para Jesus. Quando chegar lá naquele dia, deixa eu te dizer, sabe como é que vai ser? Eu que prego, sabe como é que vai ser naquele dia? Jesus vai dizer: André, senta aí que hoje quem prega para você sou eu. Você que louva, Jesus vai dizer assim: senta aí, bispo, que hoje quem vai louvar sou eu. Você está entendendo ou não? A Bíblia diz que tudo que nós fizermos para honrar a Deus, não a homem, não é para parecer, não é limpar onde o padre passa, como é que diz antigamente. Não. Então, ouro é tudo aquilo que eu faço para Deus, para honrá-lo. Se você oferecer um copo com água, se você recebeu alguém na porta, se você fez uma oferta missionária, se você preparou uma mesa, se você louvou, ou seja, tudo aquilo que você não fez para o homem, mas você fez para Deus, para glorificá-lo, para exaltá-lo, tudo isso será ouro e você terá galardão. Agora escuta isso. Você já sentiu alguma vez que você está dando o seu melhor? Que você está levando a obra de Deus a sério? E tem outro que está levando tudo na brincadeira para se mostrar? Ou está fazendo a obra relaxadamente? Fica tranquilo. No tribunal de Cristo só vai ficar o que é ouro, ou seja, o que é feito para glória e louvor de Deus. Por isso que 1 Coríntios 10:31, olha o que diz. Aprende isso aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Fala para quem está do teu lado. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tocar bateria, louvar, ficar no som, fazer a mesa da ceia, limpar o banheiro da igreja, receber na porta, pregar, faça para a glória de Deus. Não é para homem, não é para pastor, não é para o esposo, não é para a esposa, é para a glória de Deus. O louvor é para Ele, a glória é dele, é tudo dele. Romanos 11:36 diz: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Quem pode aplaudir a Ele? Quem pode exaltá-lo? Segundo, prata. Prata era o preço da redenção. O escravo era comprado com prata. Então, prata,
escuta que é prata, é tudo o que foi feito que gerou almas, que ganhou almas para o reino. A Bíblia diz, quem ganha almas, sábio é. A Bíblia diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Jesus ordenou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Fala para quem está do teu lado, o que você está esperando para ganhar alma para Jesus? O que você está esperando para investir em almas? Para compartilhar o amor de Deus pelas almas. Faça com que a tua empresa gere almas. Seja... Ei, glória a Deus. Diga assim, Jesus, faça com que a minha empresa, seja sócio da minha empresa. A minha empresa vai ser para gerar almas, vai ser para ganhar almas, para patrocinar missões. E você vai ver se Deus não entra lá no teu negócio. Aleluia. Diga a Deus que os meus dons sejam para ganhar almas. Glorificado seja Deus, que os meus talentos, irmão, você pode estar no Uber e ser um missionário lá no Uber. Você pode estar fazendo unha e ser uma intercessora fazendo unha. Você pode estar lá na construção e ser um missionário na construção. Glorificado seja. A Bíblia diz, eu vou dar essa deixa aqui. A viúva de Sarepta, o profeta chega até ela e diz assim, ó, faz um bolo para mim. Ou seja, se envolve na obra de Deus. Aí ela disse assim, eu não vou fazer, eu só tenho um pouquinho, eu vou comer. Ela queria comer a semente. Aí Elias disse, não come não. Tem semente que não é para comer, tem semente que é para plantar. Tem gente que está vivendo apertado porque está comendo a semente. Aí ela disse assim, o que eu tenho é para mim, diga assim, para ela e para o filho dela. Vamos comer e vamos morrer. Olha quanto erro. Fala para quem está do teu lado, se o que ela tinha era para ela e para o filho dela, o que Deus tinha com isso? Tem gente que diz, Deus não se envolve no meu negócio. Para que ele vai se envolver? O seu negócio é para você e para o seu filho, o seu negócio é para você e para o seu marido, o seu negócio é para você e para o seu bolso, é para você e para o seu umbigo. Não coloca Deus no meio não, você só coloca Deus aí quando tem problema. Não tem nada de Deus aí, deixa Deus fora. Aí Elias disse, aí ainda queria comer a semente. Ia morrer de fome. Elias disse, vamos fazer um negócio melhor? Coloca Deus. Vamos pôr Deus nesse negócio? Faz primeiro para mim um bolo. Só que a mentira do diabo é o seguinte, se você fizer para Deus, para o profeta, vai faltar para você mentira. Ele diz, pode fazer aqui um bolo, mas fica tranquilo. Por quê? Depois você vai fazer para você e para o seu filho também. Ou seja, não é porque você vai fazer a obra de Deus que vai faltar para você, não. Porque quem divide é Satanás. Deus não divide, Deus multiplica. Aí ele disse assim, faz para mim primeiro um bolo e fica tranquila, porque depois você vai fazer para você e para o seu filho. Mas tem uma coisa, a farinha da panela nunca vai acabar e o azeite da botija não vai faltar mais. E ao invés de você viver nessa miséria que você está vivendo, você vai aprender a viver a multiplicação. E diz assim, e foi ela e fez. Decisões decidem destinos. E nunca mais faltou farinha na panela e nem azeite na botija. E não vai faltar na tua casa, na tua família. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer, vai ter provisão chegando essa semana na tua casa. Quer agradar a Deus? Ganhe almas. Faça com que alguém volte para a presença de Deus. Terceiro lugar, pedras preciosas. Meu Deus, preciso terminar. Antigamente, a noiva era adornada. E ela tinha que esperar o dia. E quando
o noivo queria saber notícias da noiva, ele mandava o amigo para saber como estava a noiva. Era conhecido como o amigo do noivo. E o amigo do noivo, ao invés de levar flores, ele levava pedras preciosas. Hoje leva flor. Não, era pedra preciosa. Aleluia. Sabe quem é o amigo do noivo, biblicamente? O Espírito Santo. Aleluia. Pedra preciosa. É muito forte, pastora. É tudo aquilo que o Espírito Santo te instruiu a fazer e você fez. Sabe o que é pedra preciosa? É tudo o que o Espírito Santo colocou no teu coração e você fez e glorificou a Deus. Tudo aquilo que o Espírito Santo colocou no teu coração e você obedeceu. Às vezes o Espírito Santo vai dizer para você, ó, vai lá na igreja e arruma o som da igreja. Às vezes o Espírito Santo vai dizer para você, ó, vai lá em tal lugar e faz uma oferta lá, passa no mercado, compra alguma coisa e leva para alguém. Às vezes o Espírito Santo vai dizer para você, manda uma mensagem, uma oração lá para fulano. Irmãos, são tantas coisas. Quantos aqui sabem que o Espírito Santo faz essas coisas lindas? Quando o Espírito Santo colocar algo no teu coração, não pense que é da tua cabeça. Obedeça tudo aquilo que o Espírito Santo colocou no teu coração e você fez e glorificou a Deus. Isso é pedra preciosa. Não importa se você pregou, louvou, recepcionou, evangelizou, tudo isso é pedra preciosa. O tempo está curto, irmão, eu vou acelerar. As obras do Espírito sobem, mas há 3 conhecidas como obras da carne. Madeira, que significa madeira, e será queimada, não ficará nada. Tudo que foi feito pelo homem, com sabedoria humana, ou para a glória de homem. Tem gente que faz a obra, mas não é para a glória de homem, é para a glória dele. Tem gente que não está fazendo a obra movido pelo Espírito, está fazendo por sabedoria humana. Tem gente que prega por orgulho próprio. Está na Bíblia. Paulo disse, uns pregam por inveja, outros por contenda. Deus disse, contanto que o evangelho seja aqui pregado. Mas um dia tudo isso vai ser colocado no fogo. Tem gente que tem talento, mas não tem unção. Tem gente que tem a arte, mas não tem graça. Tem gente que faz para ser aplaudido, para ser honrado, para ser promovido. Nada disso terá valor no tribunal de Cristo. Eu já vi gente, pastor Jaqueline, gente, famoso, se eu falar que você escandaliza, e o povo aplaude. Chegar assim na igreja assim, ó, olhar na porta e falar, ih, tem pouca gente aqui, eu não vou vender nada. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. O carro vai embora. Nem desce. Porque está fazendo para homem, pessoal, para ele. Mas aquele que tem os olhos como chama de fogo vê tudo. Feno, diga comigo, feno. Sabe o que é feno? Fala para quem está do teu lado. Tudo aquilo que é só de aparência. É o crente denorex. Parece, mas não é. Conhece? Aí você diz assim, meu Deus, como pode esse irmão falava em língua na igreja, mas quando eu fui fazer negócio com ele, é um picareta, bandindim, e vive falando palavrão, dá calote nos outros, a palavra dele não é sim, sim, não, não, mentiroso, cheio. E pior, nós temos um problema, os pentecostais, tá? Você que é pentecostal, você precisa entender isso aqui que eu vou te ensinar, para você depois amanhã não cair em pegadinha. Língua estranha, profecia, palavra de conhecimento é dom. O que é dom? A pessoa, e a Bíblia diz que dom é irrevogável. Escuta aqui. A pessoa buscou a Deus, num período da vida dela, se encheu, Deus derramou sobre ela dons. É de Deus para nós. Deus não tira os dons. Só que isso não é caráter. Caráter é fruto. Dom é o que Deus me dá. Dom de cura,
Dom da fé. Caráter é o que eu devolvo para Deus. Tem gente que tem dom, mas não tem caráter, não tem fruto. Falar em línguas é dom. Fechar a boca e não fazer fofoca é fruto. Aí o que acontece? Aí você vê na igreja, o cara profetizou, orou, aí fica tudo apaixonado. Não, esse é um grande homem de Deus. Que aí, depois vai conhecer de perto, o cara é bandido, não tem caráter, dá calote nos outros, ou é mulherengo, sem vergonha. Aí diz, como pode Deus não... Mas Deus usou. Como assim, pastor? Deus não usou por causa dele. A água é limpa, é a palavra. O cano é que é sujo, não misture Deus com isso. Mas e o erro foi seu, que a Bíblia diz, o fruto, é pelo fruto que você conhece a árvore. Você quer conhecer alguém? Para de olhar dom, começa a olhar fruto. Aí você não vai ser mais enganado. Hoje em dia, pastor Jaqueline, eu me preocupo pouquíssimo com o que os outros falam, não estou nem aí. Eu estou vendo o que a pessoa faz. E eu tenho uma coisa, irmão, comigo todo mundo começa com 10. Todo mundo é 10. Com a Bispa Kelly é o contrário, todo mundo é 0. E vai ganhando ponto. Comigo não, todo mundo é 10. E vai perdendo. Só que tem uma coisa, quando eu falar acabou, pode pintar de ouro. Eu sou assim. Mas você não perdoa? Perdoou. Perdoo dado, perdão dado e acesso negado. Porque não é todo mundo que tem que andar com você, não é todo mundo que tem que ser seu amigo, não é todo mundo que tem que entrar na tua casa. Não é. Quantos estão entendendo isso? Então, feno é aquilo que é de aparência. Parecia que era santo, mas não era. Parecia que fazia, mas não fazia. Tudo que for feno será queimado. Fala para o teu irmão, não viva de aparência. Tem crente, irmão, que domingo ou sábado ele vira crente. Aí ele põe a capa dele de crente. Pega a Bíblia, bate assim, tira a poeira. Agora eu sou cá. Ativou o modo crente. Aí vem para a igreja. Aleluia. Pai do Senhor amado. Como o amado está. Gostei do louvor hoje. Que benção. Saiu da porta para fora, irmão. Esquece. Deus não tem nada com isso, não. Isso é religiosidade. Está se enganando a si mesmo. Palha. Diga comigo, palha. O que é palha? É aquilo que não resiste ao tempo, não resiste ao fogo e nem à água. Ou seja, não resiste a nada. Palha é aquilo que não permanece. Você conhece alguém que começa bem, mas não termina nada? Começa na igreja animado, pastor, conta comigo, eu estou... Mas não permanece. Por isso que não adianta somente ganhar uma alma para Jesus. Nós temos que discipular, nós temos que cuidar. Tem gente que ganha com a mão e chuta com a outra. Tem gente que ganha com um lado e manda outro para fora. Deus vai te pedir conta. Não adianta só abrir igreja, tem que manter. Tem que permanecer. Não adianta começar e batizar nas águas felizes. Tem que se manter. Tem que discipular. Não adianta só vir na igreja. Tem que se manter. Tem que ter tempo. A igreja de hoje você não consegue dar tempo. Você não consegue discipular porque a pessoa vem um dia, uma semana sim, 3 não. Você não consegue. Você não tem tempo. Quantas pessoas você conhece que não permanecem em nada? Começa bem, mas não fica em lugar nenhum. Não tem raiz. Já passou por todas as igrejas. E você já viu que esse pessoal, todo lugar tem uma coisa que ele não concorda. Um pastor americano estava estudando sobre esse tema. Diga comigo, aquele que permanecer até o fim será salvo. Guarda isso, eu estou terminando a mensagem, nós vamos tomar ceia. Obra de Deus, chamada cristã,
não é corrida de velocidade, é de resistência. Não é quem chegar primeiro, é quem resistir até o final. Guarda isso no teu coração. Sabe por que isso é importante? Porque vai ter época que você vai ver gente passar igual um foguete do teu lado. Você vai falar, meu Deus, e você às vezes ali com dor, sofrendo. Um passo por vez, sabe? Porque tem dia, irmão, que você não quer, que você não aguenta. Tem gente que está aqui hoje porque é crente. E aí você vai ver o outro voando na frente. Fica em paz, não vai pelo outro não. Um dia por vez. Hoje eu venci, Jesus. Esse vale vai passar, esse deserto vai acabar. Aleluia. Aí o outro está dando testemunho, você está envergonhado, você diz, meu Deus, o senhor me esqueceu. Esqueceu? Não. José ficou 2 anos na prisão. E imagina ele imaginando improdutivo. Mas enquanto ele não trabalhava, Deus estava trabalhando por ele. Quando ele saiu, já tinha esposa preparada, filho preparado, tudo pronto. Carro preparado, tudo. Ou seja, José não trabalhou, Deus deixou de trabalhar. Só que Deus não falou para José. E às vezes Deus não está falando, você está pensando que Deus não está fazendo. Não é que ele não está fazendo. Você que não está vendo. Está vindo de lá para cá. Quando vem, você vai glorificar o nome dele. Alaban, Joreb, terra. Então vai ter momento que você vai ver o outro a 1000 e você sofrendo. Não para, permanece, vai dando glória, vai adorando. É um dia por vez, é um dia por vez, é um dia por vez. Evangelho não é velocidade, evangelho é resistência. Um pastor americano, para terminar, estava estudando sobre esse tema. Ele teve uma visão, e nessa visão o pastor estava diante de Jesus. E ele via alguns conhecidos. E ele via como um mar de pessoas das igrejas, crentes, salvos de todas as eras. E ele disse que era algo assim infindável. E quando ele olhava para os seus pés, ele via como um feixe, com madeira, feno e palha. E algumas outras coisas. E quando ele viu isso, ele indagou ao Senhor. E ele disse assim, é apenas isso que eu tenho para oferecer ao Senhor por 7 anos de ministério. E Jesus indicava assim para ele olhar ao lado. E ele percebeu que todos tinham o mesmo feixe. E Jesus de repente colocava fogo, como uma tocha de fogo. E o que acontecia? 2 coisas. Para alguns havia muito júbilo, muito gozo, muita alegria. Porque quando queimava o feno, a madeira e a palha, então ficavam pedras lindas, coroas de ouro. E as pessoas pulavam, se regozijavam, se alegravam. Mas outros queimava tudo, tudo, tudo. E o que ficava era apenas um cheiro de fogo. E essas pessoas ficavam desesperadas. E elas choravam muito, porque elas tinham perdido a sua recompensa. Irmãos, a nossa vida é uma oportunidade única. Nós precisamos pregar mais, orar mais, melhorar, fazer a obra de Deus. Fique de pé no seu lugar. Eu tinha mais coisas, está tudo no meu livro, irmãos. Pior que hoje eu nem trouxe, ó. Se você quiser, depois você encomenda. Nem eu sabia que tinha tanta coisa boa aqui. Esses dias Deus falou para mim, abre seu livro e prega o tribunal de Cristo. Quando eu fui ver, eu falei, meu Deus. Seja sincero. Sincero, sincero. Escute, a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Acredite que eu vou dizer para você. Eu não estou julgando você. Essa palavra está cortando aí, está cortando aqui. Seja sincero. Se nós estivéssemos diante de Jesus hoje, e Ele queimasse todas as nossas obras hoje, agora,
o que seria ouro, prata e bronze. O que realmente ficaria? Se Deus está nos alertando, é porque Ele quer nos recompensar. Se Deus está nos alertando, é porque ainda dá tempo de fazermos algo bom para Deus. Eu vejo tantas pessoas jovens aqui, tantas pessoas com saúde aqui, tantos outros vão assistir essa mensagem, estão assistindo pelas lives. Tome uma decisão, ninguém pode decidir por você. É pessoal e intransferível. Se Deus te trouxe hoje aqui, Ele tem um propósito. Feche os seus olhos em oração. Pai querido, perdoa-nos todas as vezes que nós temos sido procrastinadores, sem compromissos, às vezes duros de coração. Quantas vezes, Pai, eu tenho sido egoísta. Meu Deus, eu sei do potencial que essa igreja tem. Nós estamos num lugar estratégico. Tu tens nos dado talento e fé. Tu tens nos colocado, ó Pai, oportunidades únicas todos os dias. E, Senhor, quando sairmos por essa porta, tantas outras oportunidades virão ainda hoje, durante toda essa semana, esse mês. Ó Pai, que no nome de Jesus Cristo, nós possamos fazer dessa vida, dessa oportunidade que Tu nos tem dado, um momento, ó Pai, ficar e para receber o galardão que Tu tens para nós. Senhor, que cada vida que está sendo chamada aqui hoje seja capacitada para fazer a diferença. Levanta aqui na cidade de Orlando uma igreja de galardão, uma igreja que brilha, uma igreja que glorifica o Teu nome, não uma igreja menina que só olha para o seu umbigo e que só se preocupa consigo mesmo e com as coisas da terra, mas uma igreja que esteja lutando para deixar para o Senhor ouro, prata, pedra preciosa, coisas de valor. Ó Pai, que nós nunca venhamos perder os nossos valores e a nossa fé. Desata sobre o Teu povo condições para romper e fazer a diferença. Em nome de Jesus Cristo, desata o Teu poder agora, quando esse louvor for entoado, renova a Tua igreja, eu peço, em nome de Jesus, agora.